1 Timóteo 5. Nós vamos ler o versículo, analisar hoje o versículo 1 e 2, tá? Vamos lá. Todos estão com a Bíblia aí, certo? Diz assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Trate os jovens como a irmãos, mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs com toda pureza. Tá? Vamos analisar esses dois versículos. Um assunto muito bacana, muito interessante. O que é que nós vamos falar hoje? Vocês sabem que domingo passado, Paulo falou assim para Timóteo: Timóteo, cuidado com o ensinamento errado. Tinham dois ensinamentos errados. Gente que proibiu o casamento, né? E pessoas que falavam assim: olha, não come aquilo, não come isso, não come tal coisa, né? E ele falou para Timóteo: Timóteo, o teu objetivo como ministro é nutrir as pessoas, alimentar. E eu falei para vocês que o nutrir é constantemente, né? E ele falou assim: cuida de ti, cuida das pessoas que estão contigo. E agora, olha que coisa interessante. Timóteo ia enfrentar algumas situações complicadas. Por exemplo, começou a surgir umas pessoas, que eu falei para vocês, que diziam ter revelações superiores, Deus tinha falado com elas. Tem um grande problema aí. O primeiro problema é que Timóteo deve ter ali de 30 a 35 anos, tá? Naquela época, 30 a 35 anos é considerado jovem, tá? Eu sei que na nossa cultura hoje, é de 20 a 29 é considerado jovem, 30 já está ficando velho. Mas lá de 30 a 35 era jovem, era basicamente alguém de 20 e poucos anos, tá? Só para vocês entenderem a diferença. E tem uma situação importante aqui, que vai servir para todo mundo. Paulo vai ensinar a Timóteo como ele deve corrigir pessoas. Repete comigo assim: hoje eu vou aprender como corrigir alguém. De repente você percebeu que alguém está fazendo alguma coisa errada e você precisa falar com essa pessoa, correto? A gente vai aprender hoje como é que deve ser feito isso, tá bom? E de novo, se você não sabe fazer em casa, provavelmente você não vai saber fazer na igreja. Olha que coisa interessante, né? Sempre tudo está amarrado ali, a tua casa. E você vai perceber que eu vou lidar agora um pouco com assuntos como o relacionamento que você tem com seu pai, com a sua mãe, o relacionamento com seu irmão, com a sua irmã. Quem é que brigava muito com o irmão? Levanta a mão. Vocês brigavam com o irmão de vocês muito? Quem era unido com o irmão? Levanta a mão. A Suzana não levantou a mão. Ela está com dúvida. Mais ou menos. Quem aqui... não precisa levantar a mão, mas quem aqui já teve sérios problemas com seus pais? Eu não me dou bem com meus pais, é difícil. Ou de repente os pais, assim, eu não me dou bem com meus filhos, é difícil. Então eu vou mexer um pouquinho com essa área, tá bom? Então toda vez que eu estiver falando aqui, você vai ter que lembrar do seu irmão, da sua irmã, do seu pai, da sua mãe, tá bom? Qual é a dica? O que Paulo quer ensinar então? Tá? Sobre o que nós vamos falar então? Hoje nós estaremos conversando sobre correções. Como é que eu, como pastor, devo corrigir vocês, correto? Mas não só eu, como pastor, vocês, como é que vocês devem corrigir uns aos outros? Todos estão entendendo? Então vamos começar aí. Se você olhar a tua Bíblia aí, versículo 1, tem uma palavra chamada não repreenda asperamente. Pode ser que na tua Bíblia esteja assim, né, ou pode estar um pouco diferente. Mas a primeira coisa que você tem que olhar aí grifa aí, não repreenda asperamente, por favor. Eu estou lendo a NVI, tá? Se você lê a Bíblia pelo celular, você coloca assim, 1 Timóteo, versão NVI.
Você vai me acompanhar melhor aqui, tá? Toda vez que eu prego aqui em público, eu uso a versão NVI, tá bom? Lá diz o seguinte: não repreenda asperamente. E aí ele vai começar a falar várias classes de pessoas. Quando eu vou ler essa palavra repreender asperamente, essa frase, significa o quê? Ferir com palavras ou atacar verbalmente. Também muito usado a palavra asperamente como golpear, tá? Então, nesse momento agora, eu quero conversar com você que tem a palavra um pouco mais dura, correto? Paulo deixa muito claro para Timóteo: Timóteo, você vai enfrentar situações de erros teológicos, até um tanto herético, mas você não vai tratar asperamente ninguém. Vocês estão entendendo? Não importa o quão certo a gente esteja. Olha a dificuldade que é aqui. Nós não temos motivo para tratar ninguém asperamente. Quem está me entendendo? Eu quero ser o mais claro possível, tá bom? A primeira coisa que ele começa a citar classes de pessoas. E eu quero mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Por que então Paulo precisa falar isso para Timóteo? Lembra, Timóteo tem 30 e poucos anos e é comum que exista no universo problemas geracionais. Vou dar um exemplo básico para vocês. O mais velho, a pessoa mais velha, ela tem mais experiência, correto? Então pode ser que a pessoa mais velha, ela não consiga lembrar o tempo que ela era mais nova. Então ela pode acabar cometendo erros como se tudo fosse fácil de fazer. E ela não medir a forma que ela fala, como vice-versa. O mais novo pode não respeitar a experiência do mais velho e não gostar que ele fale. Então há um problema de dois lados, tá? Não tem o certo nessa história. Vou dar um exemplo para vocês. Se você falar com uma pessoa hoje, lá por seus 50 anos, provavelmente ela já tem a vida mais estabelecida. E o que está com 20 e poucos anos, de repente casou agora, está lutando. Então o mais velho pode esquecer que, às vezes, na época dele errou, teve problemas financeiros, teve atitudes um pouco mais infantis. E simplesmente quando ele vai falar com essa pessoa, falar de uma forma sem sensibilidade nenhuma. E aí nós temos uma crise geracional, porque também o mais novo, ele pode achar que já sabe tudo. Então não ser receptivo para uma dica de um mais velho. É sobre esse assunto que nós vamos falar agora. Estão todos me entendendo aqui? É sobre esse assunto que a gente vai tratar agora. Timóteo, por ser mais novo, ele também estava aprendendo. Correto? A pessoa, quando ela é muito calma ou ela é muito jovem, quando ela está sob pressão, ela pode responder de uma forma à pressão, com ignorância. É tanta gente falando, é tanta gente dizendo o que tem que fazer, tem uma hora que ela explode e ela começa a ser um pouco mais dura para se defender. Quando Paulo está falando para Timóteo assim: Timóteo, não repreenda asperamente. O que ele quer dizer aqui? Vai ter situações que os mais velhos não vão entender, porque talvez eles não estão atualizados com o que está acontecendo no momento. Então, olha a briga geracional, né? A briga geracional, olha no nosso tempo hoje, por exemplo. Está muito avançado as coisas. Então, às vezes, o mais velho ainda está lá nos anos 90, por exemplo. Ele gosta disso. Então, tudo que tem moderno, ele acha que é frescura. Em contrapartida, o mais novo acha que tudo é moderno e esquece que tem muita coisa que está fundamentada já. Então, isso serve para quê? Serve para dar uma crise geracional. Então, a gente está aqui agora, várias ideias diferentes. Talvez o mais novo que está aqui possa achar assim: não, eu não gosto de falar com o mais velho, porque gente mais velha é chata. Talvez o mais velho fale assim: eu não gosto de estar com gente mais nova, porque o mais novo é muito imaturo, é muito empolgado. Quando você vai ler a Bíblia descreve o mais velho o seguinte: a honra do mais velho está em seus cabelos brancos, e a honra do mais jovem está na sua força.
Então eu vou pautar toda a minha pregação agora nessa frase. Eu preciso que essa noite você entenda o que a Bíblia espera de você como jovem e o que a Bíblia espera de você como mais velho. Quem está me entendendo? Amém? Porque não adianta nada o mais velho querer corrigir o mais novo se ele não é modelo para nada. Não adianta o mais novo achar que sabe tudo se também ele não é modelo para nada. Vocês estão entendendo? Não basta ter só um cabelo branco. Não basta ter só a força de jovem. A gente precisa ser bíblico, correto? Então vamos lá. Primeira coisa que eu falei para vocês é, em hipótese alguma, repreenda alguém asperamente. Se eu, como pastor, chegar para corrigir vocês de uma forma, em particular, áspera, ignorante, tratar vocês mal, eu estou errado. Está bem claro para vocês? Em nenhuma igreja, um pastor pode chegar para você e ofender você em um aconselhamento ou no meio das pessoas. Isso não existe biblicamente. Se de repente tem um pastor que se acha o dono da igreja e no meio das pessoas ele te ofende, ele aponta para você, te corrige em público, a ponto de te envergonhar, isso está incorreto. O objetivo da correção, eu gosto muito dessa frase do William Hendricks, que ele fala, não é humilhar, é restaurar. Correto? Então, em hipótese alguma, biblicamente, você pode ser áspero. Se você aqui é alguém um pouco mais pesado na palavra, poxa, pastor, eu sou alguém um pouco mais ignorante, assim, no sentido não de não saber nada, mas eu sou um pouco mais brabo no jeito de falar, seja você homem ou mulher. Paulo está deixando bem claro, não pode tratar ninguém desse jeito. Vocês estão entendendo? É bem simples e direto. Como é que ele pede, então, que a gente trate as pessoas? E aí que vai entrar um ensinamento importantíssimo para vocês. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, a correção nunca deve ser um ataque, mas um chamado ao arrependimento. É muito importante vocês anotarem isso. A correção nunca deve ser um ataque, mas um chamado ao arrependimento. Como é que eu sei, então, que eu estou corrigindo alguém para gerar isso numa pessoa? Bem-aventurados puros de coração. Qual a intenção que você está fazendo isso? Se você está aborrecido, se você está com raiva quando você vai corrigir alguém, não é certo. Você não está fazendo certo. Você não quer arrependimento de ninguém, você quer apenas ganhar uma discussão. Vocês estão entendendo? Estou com raiva, estou aborrecido e vou falar verdades porque são bíblicas. Você está errado. Eu estou errado. Nós não podemos fazer isso. Por quê? Toda vez que eu corrigir alguém, primeiro eu observei que aquela pessoa está errando, eu tenho que me questionar, eu me importo com aquela pessoa? Eu realmente amo aquela pessoa? Eu realmente quero ver essa pessoa bem? Então eu vou lá visando arrependimento. Jamais destruir alguém. Gente, isso aqui é difícil. Vocês concordam comigo? Controlar o nosso temperamento em situações que a gente é levado a ser afetado não é tão fácil. Mas Paulo, ele deixa muito claro, Timóteo, eu sei que tem pessoas difíceis aí, tem gente pregando heresia, mas você não corrigirá ninguém asperamente. Que ensino é esse, então? Bem-aventurados puros de coração, que é você observar a intenção do teu coração a fazer algo. 2, bem-aventurados mansos, é o que sabe dizer sim, é o que sabe dizer não, e não precisa ser ignorante. Ele apenas é centrado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque reconhece que amanhã pode ser você errando. Bem-aventurado os que choram, porque você deve se importar com aquele irmão. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eu quero ter um relacionamento correto com Deus, comigo e com o próximo. Então, olha que ensinamento interessante que vai servir para a nossa igreja. Correto? Toda vez que você precisar corrigir alguém, seja eu ou seja você, como é que isso vai ser feito?
Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: dependendo da idade, você vai tratar de um jeito. Quem está me entendendo? A depender da idade, você vai tratar alguém de um jeito específico. Então, eu vou ler com vocês aqui agora. Vocês podem voltar para o texto aí. Antes, eu queria que vocês abrissem em Provérbios 15. Só para eu fechar essa parte do falar asperamente. Provérbios 15, verso 1. Quem achou? Olha só. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Vocês viram aí? Vou repetir. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Vou enfatizar de novo. Se um dia você não estiver mais aqui e você for para outra igreja, pastor nenhum pode tratar vocês de forma áspera. Quem está me entendendo? Correto? Não pode gritar com ninguém, não pode ser ignorante. E você também não deve ser com ninguém. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eu já vivi isso, alguns de vocês já experimentaram isso, de estar no local por ter medo de sair. Às vezes, de um general que está ali, você tem medo daquilo. Então, Paulo deixa... Eu fico imaginando o Timóteo, o desafio dele, né? Porque a gente não enfrenta isso aqui, assim. Os caras tentando perverter toda a doutrina da igreja, e Paulo fala: Timóteo, sem ser áspero, sem ser ríspido, você tem que ter classe, mansidão, calma. E não é algo fácil. Vocês conseguem se imaginar nessa situação? Você está liderando uma igreja, está ensinando as pessoas, e tem um grupo fazendo um montinho no cantinho, tentando perverter todo mundo, e você aqui... Já imaginou isso? E você tendo que manter a calma. Agora vamos aqui para as faixas etárias de idade. Ele vai lá no próprio versículo 1 e diz assim: não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai. Primeira regra básica. A Stephanie percebeu que tem um irmão errando, uma irmã errando. Se ela for mais velha que ela precisa tratar como se estivesse tratando o pai ou a mãe. Agora, se você é alguém que respondia para o teu pai e para tua mãe e era ignorante com eles, tu não vai entender nunca o que eu estou falando. Eu não sei se vocês gritam com o pai de vocês, com a mãe de vocês, se vocês já fizeram isso alguma vez. Se vocês já tiveram discussões pesadíssimas, e eu não sei se aconteceu isso, você nunca vai entender o que eu estou falando. Por isso que eu quero ter bastante cuidado, porque eu não sei como é que tu trata teu pai e tua mãe, né? Tu grita com eles, ofende eles, aí não, é assim que o pastor está mandando eu tratar, não. Na cultura judaica, o mais velho tem muita honra, correto? Ele tem muita honra, ele é muito respeitado. A cor dos seus cabelos é algo extremamente importante, mas, em contrapartida, o homem mais velho judeu ou a mulher mais velha, eles são exímios conhecedores da Bíblia. Eu não sei como é agora o teu ser um pouco mais de idade, como é que é a tua vida, mas não é carteirada o que eu estou falando aqui. É algo que é imposto pela tua atitude, correto? Não é só a idade. Por isso que esse texto aqui ele é muito delicado. Por exemplo, se de repente o mais novo chega com o mais velho e fala assim: olha, você está errando nisso aqui, nisso daqui. Se esse mais velho for um bebezão, amargurado e sem Bíblia,
mesmo com respeito, vai dar problema. Vocês sabiam disso? Tem gente que pode estar com seus 40, 50, 60, 70, 80, ainda é amargurado, ainda é ignorante, não conhece Bíblia, não reage bem quando alguém dá uma dica, quando alguém fala alguma coisa. Só que não é esse tipo de pessoa mais velha que Paulo está falando. Até esses homens que eram mais heréticos, judaicamente falando, eram homens extremamente conhecedores, extremamente conhecidos por sua forma serena de ser. Como é que a Bíblia trata o homem mais velho? Preste atenção. O homem mais velho e a mulher mais velha, ele já não é conhecido pela sua força. Ele é conhecido pela sua serenidade, a sua calma em meio ao caos. Olha bem para mim aqui, vocês. O homem mais velho e a mulher mais velha, biblicamente, é conhecido pela sua serenidade, enquanto todo mundo está desesperado em uma situação adversa. Então, por exemplo, se você é alguém mais velho e é descontrolado, biblicamente você está fora do padrão. Se você é amargurado, biblicamente você está fora do padrão. Se você ainda tem raiva de pessoas, você está fora do padrão. O ser mais velho, e aí você sabe que o ser mais velho não é só o que tem a cabeça branca, mas depende da idade que você tem de referência. Então, se eu tenho 30, uma pessoa de 40 é mais velha, uma pessoa de 35 é mais velha. Então, o pensamento bíblico é, quanto mais velha a pessoa é, mais maturidade e responsabilidade ela tem. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem quando vocês veem uma criança chorando, que ela grita, esperneia e se joga no chão? Você que é mais velho, você olha e fala assim, é uma criança, mas mesmo assim você acha um pouco feio, não é isso? Acontece às vezes, você fala, essa criança é um pouco tola demais. E quando é o mais velho, que tem alguém de 25 anos, que vê alguém de 45, 30 tendo atitude de infantil? Então aqui nós temos um problema geracional muito grande. Então eu quero ler algo para vocês. Primeira coisa, se eu precisar corrigir alguém mais velho, eu preciso tratar essa pessoa como meu pai. O que é esse homem mais velho? A palavra em grego é ancião, também usado para presbítero, mas nesse caso é a ordem natural da palavra, homem mais velho. A velhice piedosa não é um fardo, mas um tesouro na igreja. Repete comigo, a velhice não é um fardo, mas um tesouro para a igreja. Olha como nós devemos falar com o mais velho. Vocês olharem na Bíblia de vocês, aí está escrito assim, ó, versículo 1. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o. Marca a palavra exorte-o. Ou alguma tradução pode estar aconselho. Essa palavra significa chamar ao lado, encorajar, consolar. Olha o que a Bíblia pede. Se de repente o nosso irmão Alain quer dar um conselho para o pai dele, o que ele vai fazer? O tom sempre é aconselhamento. Chamar ao lado. Sabe qual palavra é essa em grego? É a palavra paracletos, que é usada para o Espírito Santo. Olha que coisa interessante. É como se você fizesse a função do Espírito Santo na vida do seu irmão. Você vai tentar chegar e mostrar para ele que ele está errado naquele erro. Você vai convencer ele através de embasamento bíblico e de uma conversa madura que aquela atitude dele é errada. Olha que coisa legal. Então você vai encorajar, você de repente tem que confortar ele. É isso que você deve fazer. Em outras palavras, você não vai chamar atenção, você não vai repreender, você vai aconselhar. Todos estão entendendo aqui? Todos estão entendendo? É muito importante essa prática na igreja. É muito importante a gente entender isso. Então, por exemplo, algumas pessoas aqui, de repente, têm seus pais que não são evangélicos. E simplesmente as pessoas que estão nessa igreja, que têm os pais que não são evangélicos, às vezes não têm paciência nenhuma. Distratam seus pais, tratam de forma ignorante. Provavelmente você vai fazer isso aqui na igreja. Então eu já estou pedindo para vocês, você que é brigado com teu pai, com a tua mãe, que trata ele de qualquer jeito, resolve isso logo.
Não importa o quanto teu pai e tua mãe estejam errados. Eles são pai e mãe. Vocês estão entendendo? É pai e é mãe. Não importa. É respirar fundo, escutar. E se não for o momento de dar um aconselhamento, prepara, depois volta lá e mais calmo aconselha. Vocês estão entendendo? É muito comum, por exemplo, quando você se torna cristão e às vezes sua família não é. O que tu está fazendo aí? Só vive fazendo isso, sabe? Esses comentários às vezes que acontecem dentro da família. O que o cristão faz? Rebate? Não. Olha o que Paulo fala. Trate o mais velho como se fosse seu pai. Como é que a gente trata o nosso pai? Com honra, com respeito. Ele pode estar errado, a gente se cala e vê a melhor forma para poder conversar. O que Paulo está falando com a gente? Domínio próprio. Controle emocional. Vocês estão entendendo? Isso serve para a igreja. Então, por exemplo, se o nosso irmão Antônio conversar com o nosso irmão Tomé, se o nosso irmão Tomé conversar com alguém mais velho que ele, sempre o tom é de respeito. Se eu chamar o nosso irmão Alain, se ele é mais velho do que eu, sempre é um tom de respeito. Eu não vou impor, eu não vou gritar, eu vou aconselhar. E para eu aconselhar, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Olha que coisa bonita, exorte-o. Eu sei que na nossa cultura exortar parece que é você dar uma bronca, mas não é isso que significa exortar. Exortar significa chama do teu lado, dá um ânimo nele, ou então consola ele, porque depende do sentimento que ele estiver no momento. Vocês estão entendendo? É muito importante isso, essa postura e essa conduta. Não adianta você falar, não, porque eu estou certo, eu estou correto, o irmão estava errado, e eu falei mesmo, está errado. Nós precisamos ter educação. Repete comigo, eu preciso ter educação. Quando a gente coloca isso que se chama doutrina, né? Quando a gente coloca essa doutrina em prática, vai ter gente que vai preferir não corrigir ninguém. Porque às vezes a maioria das nossas correções, elas não são puras. Elas têm um tom pessoal. E se a gente não tiver cuidado, a gente comete erros gravíssimos. Eu já cometi vários erros graves, eu sei que vocês também já devem ter cometido vários erros também. Vocês estão entendendo? Então, gente, olha que coisa interessante. O modelo que você vive em casa é o modelo que você vai replicar na igreja. Imagina, você está brigado com teu pai. Tu nem sabe como é que faz o que eu estou te falando aqui. Meu Deus, como é que eu vou tratar? Porque o que acontece? Pode ter conflito geracional. O mais velho pensa de um jeito, o mais novo pensa de outro. Como é que a gente faz? Bíblia. Vocês estão entendendo? Repete comigo. Exortar é consolar, animar, chamar ao lado. É o que o Espírito Santo faz com a gente. Ele convence a gente sobre o nosso pecado. Olha que coisa interessante. Se há o Espírito Santo em você, você também vai replicar o mesmo comportamento do Espírito Santo quando for corrigir alguém. E aí você vai perceber teus impulsos, né? Na hora que... Então, se você estiver bravo, é melhor nem falar, né? Nada. Para, respira, vai no outro momento, ora, olha a tua Bíblia e vai conversar de uma forma tranquila. Eu não sei qual é a tua dificuldade, se você tem gente que não tem dificuldade para isso, correto? Mas tem pessoas que têm muita dificuldade, porque às vezes já vem de um lá que é complicado. Então, olha que coisa interessante. Em hipótese alguma, um filho, ele pode levantar a voz para o pai. Hipótese alguma. Não é essa a lei? Hipótese alguma. Hipótese alguma, quando eu estiver conversando com alguém mais velho, eu posso levantar minha voz como pastor para essa pessoa. E hipótese alguma, você que vai aconselhar alguém com mais idade que você, hipótese alguma, você pode levantar a voz para essa pessoa. Eu estou sendo bem claro para vocês entenderem? O mais claro possível. Então, se você tem um problema com tua mãe, com teu pai, que tu grita com eles, que tu diz que tu odeia eles, cara, isso vai afetar a tua vida na igreja. Para. Pai e mãe, não importa a idade que tenham, o erro que estejam cometendo, o nosso papel nunca é gritar. Nunca. Por mais que você tenha vontade, por mais que você não pode gritar. Você não pode tratar de forma áspera. E eu vou repetir de novo para vocês. Isso não é fácil.
Às vezes você consegue tratar todo mundo bem aqui, mas quando chega, você não consegue tratar com seus familiares. Ah, pastor, tu não sabe como é minha mãe, tu não sabe como é meu pai. Eu não sei, mas não importa como eles sejam, você não pode tratar eles com ignorância. Foi claro? Todo mundo está entendendo? Em hipótese alguma, um pastor pode tratar alguém com ignorância. Todos estão entendendo? É assim que a gente aconselha alguém mais velho, chamando ao lado, exortando, e exortar não é dar uma bronca, exortar é dar um conselho, que visa o arrependimento. O líder deve corrigir com reverência, não com autoritarismo. Uma segunda dica que ele vai dar é o seguinte: o mais velho, eu vou aconselhar ele como? Com o meu pai. Correto? Com o meu pai. Então, às vezes, você, de repente, não teve o seu pai, mas teve um avô. Ou, de repente, você teve sua mãe ou uma avó. Isso serve para qualquer pessoa de mais idade. Respeito, tom de voz correto, sempre muito cuidado. Aí o mais velho pode falar, tá vendo? É assim que tem que me tratar. Mas você que é mais velho, que o mais velho pode ser eu, dependendo da perspectiva dos meus filhos, por exemplo, a gente que é mais velho que alguém que está corrigindo a gente, tem que ter muita humildade. Vocês estão entendendo? Muita humildade para que a gente possa receber isso da melhor forma possível. Todo mundo está me compreendendo? Eu quero ser bem claro para vocês. Tá, pastor, e se de repente a pessoa é da mesma faixa etária que eu? É perto da minha idade. Você vai tratar ele como seu irmão. E aí é até pior o problema. Tem irmãos que se odeiam. Como é que a gente trata irmãos? O que é esse conselho de Timóteo, para Timóteo? Paulo está dizendo assim, Timóteo, você é alguém que tem conhecimento, correto? Você sabe aquilo que o teu irmão está errando. Você não pode se achar melhor que ele. É esse conselho que Paulo está dando. Quando você for conversar com alguém da sua idade, por você ser pastor, por você conhecer teologia, nunca ache que você é melhor que aquela pessoa. Sempre se coloque no local onde amanhã pode ser você errando. Vamos supor que você que está aí, você não é pastor, né? Mas você percebeu que aquela pessoa está errando algo que você sabe. Você tem o conhecimento daquilo e você acerta aquilo que aquela pessoa está errando. Se ela tiver a mesma idade que você, qual é a postura? Igualdade. Eu não posso olhar aquela pessoa de cima para baixo. Ela é igualzinha a mim. Vocês estão entendendo? Eu não posso me achar melhor que aquela pessoa porque eu tenho mais conhecimento que ela. Amanhã eu posso ser igual a essa pessoa. Então não importa a idade que vocês estiverem aqui. Se a pessoa é próxima da sua idade, você vai tratar essa pessoa como irmão. Aí você pode voltar para o seu familiar e você tinha vários embates com seus irmãos. Você discutia com seus irmãos, você não sabia falar com ele da melhor forma, então talvez você não saiba o que eu estou te falando aqui. Correto? Por exemplo, se você me perguntar, pastor, você já errou com seus pais e com seus irmãos nessa área? Óbvio que eu já errei. Mas eu acredito que na forma de tratar eu tenho muito mais acerto do que eu. Por exemplo, eu já briguei algumas vezes com meu irmão, mas eu respeito muito ele, assim. Por exemplo, até depois de adulto, os erros que ele possa estar cometendo, eu respeito muito ele. Eu dou o conselho, jamais dizendo que eu sou melhor do que ele, eu tento sempre manter um tom como se, entendendo que ele é da mesma faixa etária que eu, sabe? Próxima faixa etária ali. Então, eu tento muito falar da melhor forma possível, entendendo que a vida é dele, por exemplo. Correto? Então, é muito importante vocês entenderem isso. A Stephanie é muito amiga da Diana. É uma faixa etária, acho que próxima, né? Não é distante, porque a Stephanie é nova. Então, a Stephanie respeita a mais velha. Vocês estão entendendo? Tá entendendo? Ela tem mais experiência. Então, se tu vê a Diana errando, o que a Stephanie vai fazer? O conselho é com muito respeito. Vocês estão entendendo? Muito respeito. Mas se de repente a Diana
é da minha idade, ela vai me aconselhar. O que ela vai fazer? Ela vai me tratar como um irmão, entendendo que ela não é melhor do que eu por acertar naquela área que ela está acertando. Olha como é a vida da igreja. Por isso que esses ensinamentos são corretos. É muito legal ensinar isso. Porque isso é doutrina. É o que Paulo fala a Timóteo. Os caras querem proibir casamento. Os caras querem uma espiritualidade fora da caixa. Mas a sã doutrina ensina que o evangelho muda nossos relacionamentos. Olha que coisa legal. Como é teu relacionamento com teu irmão? Com teus irmãos? Como é que você trata? Tem respeito nesse relacionamento? Vocês se respeitam? Vocês se vê como iguais? Não, meu irmão é uma pessoa horrível. Eu odeio meu irmão. Aqui na igreja a gente vai ter que aprender a conviver da melhor forma e quem sabe a forma que você convive aqui pode mudar o tratamento que você tem com a sua família também. Por isso que eu falo que a igreja é muito didática, né? Se você se relaciona com as pessoas, isso pode ajudar o teu relacionamento dentro de casa. Olha a tua Bíblia aí, por favor. A palavra para irmão significa, é a palavra em grego adelphos. Significa irmão de sangue ou irmão de fé. O respeito mútuo na igreja fortalece a comunidade e a comunhão cristã. Se você abrir a tua Bíblia em Romanos 12, lá no versículo 10. Aí você nesse momento está pensando assim, meu Deus, quantas vezes eu corrigi alguém achando que eu estava certo de forma áspera? Todos nós, né? Já cometemos esse erro. Vocês abriram aí Romanos 12, 10? Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que é o amor fraternal? O amor entre irmãos. O que é, pastor, o que é? Por que a gente chama o outro de irmão? Vocês já se perguntaram isso? A paz, irmão. Sabe por quê? Quando eu falo a paz, irmão, não é só que essa pessoa faz parte da minha família, mas é que eu respeito essa pessoa como se ela fosse igual a mim. Eu não sou melhor que ela. E ela não é melhor do que eu. Nós somos iguais. Isso muda a nossa perspectiva, principalmente quando o irmão está errando, né? A gente tem um certo cuidado de conversar com o irmão quando está errando, porque amanhã pode ser quem? A gente. Às vezes o irmão está naquela crise pesada, amanhã pode ser você. Então, o nosso papel é amar com amor fraternal. Só que eu também sei que é difícil a gente trazer isso para a igreja se a gente viveu numa cultura errada. Se a gente respeitava o nosso pai nos respeitava, a gente brigava com o nosso irmão, talvez você não tenha contato nem com a tua família. Talvez o relacionamento entre você e seus irmãos é horrível. Talvez tenha um irmão teu que você não suporta. Não importa o quanto difícil essa pessoa, nunca grite, nunca trate asperamente alguém. Seja concentrado, centrado e educado. Isso é ser manso. Não estou falando que você tem que ser refém, que você não pode dizer não, mas você não precisa usar o fruto da carne, a obra da carne, para resolver esse problema. E aqui é a mesma forma. Quem está me entendendo? Todo mundo está me entendendo? Amém? Ele continua o conselho, dizendo assim, olha o versículo 2. Trate as mulheres idosas como mães. A mesma coisa serve que eu falei para os pais, para como pai. Também mulher idosa é a palavra presbítero. As mulheres idosas devem ser tratadas com a mesma honra que se tem por uma mãe. Como é o relacionamento entre você e sua mãe? Olha, minha mãe, ela é um pouco difícil, mas eu respeito, eu amo, eu tenho paciência com ela. Vocês que são mais novas e mais novos, é a mesma forma que você vai tratar qualquer pessoa mais velha dentro dessa igreja.
tem hora que vai ter que suportar. Tem hora que vai ter que engolir. E se você ver alguma coisa errada, também com muita educação e calma. Para exortar. O que é exortar? Repito, chamar ao lado, que é chamar em secreto. Vem cá, deixa eu conversar contigo aqui rapidinho. É animar se for necessário, é consolar se for necessário. Por que eu estou falando isso? Porque também o mais novo, ele não pode achar o seguinte, vamos supor que Deus te deu a oportunidade de aconselhar alguém mais velho. Isso não é troféu para você, não. Tá vendo? Eu que sou mais novo, tenho que dar conselho para mais velho. Não. Isso é uma dádiva de Deus. Se você perceber a fraqueza de alguém mais velho e Deus te der a oportunidade de poder aconselhar ou ouvir aquela pessoa, não coloque um rei na sua barriga, não. Isso é uma graça do Senhor. Que Deus está te dando maturidade para poder aconselhar alguém mais velho. Se você é alguém mais velho e está podendo aconselhar alguém mais novo, você não é melhor do que ele, não. Isso é uma graça, uma dádiva de Deus que está te permitindo usar o teu conhecimento de sabedoria. Não pode ser só de experiência de vida. Você tem que filtrar a tua experiência de vida à luz da Bíblia. Então você tem que se perguntar, essa minha experiência à luz da Bíblia é válida? Se é válida, você usa. Se não é válida, não vai aconselhar desse jeito, porque você vai errar, correto? Então olha que coisa interessante. Corrigir alguém não é que você é melhor que a pessoa. Isso é uma graça e uma dádiva de Deus. Então você pode sair daqui, vou dar um exemplo para vocês. É muito comum você estar aprendendo aqui na Frondas várias coisas teológicas e você quer ensinar para alguém na sua casa. Então você está vendo que seu pai e tua mãe estão fazendo errado. Muita educação e muito cuidado. Porque eu lembro como se fosse hoje, quando eu estava começando a estudar mais teologia reformada e eu tinha que conversar com meu pai, era um choque de realidade, né? Porque ele era de uma igreja diferente da minha. Era difícil. Teve vezes que eu me calava, teve vezes que eu errava, que eu falava muito áspero. E tinha situações que eram mais complicadas, assim, sabe? Eu me lembro como se fosse hoje. Então, às vezes, você pode ter que enfrentar na sua casa, você querer falar de teologia sadia para sua família, e eles ficarem com raiva. Para sua avó, para o seu avô, para o seu filho, eu não sei quem é, sabe? Para o seu neto, e eles ficarem com raiva. O que você vai fazer? Você vai levar para o lado pessoal? Não. Você vai respirar fundo e ter paciência. Então, eu sei que tem muitas pessoas aqui, por exemplo, tem alguns irmãos que não estão aqui, mas vão assistir ou estão assistindo a gente, e já chegaram comigo falando assim, poxa, minha mãe é de uma outra igreja, meu pai é de uma outra igreja, e eu vejo que ele está fazendo alguma coisa errada, quando eu vou falar, eles ficam com raiva de mim, às vezes, quando eu vejo, já estou discutindo com eles. Não é isso que você tem que fazer. Porque meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, meu sobrinho tem uma outra religião, e às vezes eu quero conversar com eles, não aceitam. Não é para brigar. Correto? Se for mais velho, trate como um pai e uma mãe com honra, com respeito. Se for seu irmão, trate como igual, como alguém que é igualzinho a você. Então não trate a pessoa de um jeito que você não quer ser tratado. O conhecimento bíblico, ele não precisa ser enfiado goela abaixo das pessoas. O conhecimento bíblico, ele é pregado como se fosse um conselho. Quem está me entendendo? Todo mundo está me entendendo? Então, de repente, tem um pai, uma mãe, um irmão, um sobrinho, um filho que você precisa evangelizar. Aí tu está brigando com a pessoa, discutindo com a pessoa. Aí, na hora que tu vai falar sobre a palavra, tu se irrita com a pessoa. Quem já passou por isso? Quem já passou por isso de querer falar e se irritar? Todo mundo passa, né, por isso. Todo mundo passa por isso. E é importante a gente ter esse aconselhamento bíblico. Por quê? Porque você precisa lembrar dessa palavra. Amém? Amém. Então, a mãe também, a mulher mais velha é tratada como mãe. E a jovem? E a mulher mais jovem? É tratado com pureza. Os homens que estão me vendo aqui, como o conselho é para Timóteo, que é homem, Paulo sabe que Timóteo vai ter que falar com pessoas da idade dele, mulheres mais novas, um pouquinho da idade dele. Ele pede para que ele trate elas com pureza, e a gente tem uma
uma coisa interessante nessa palavra pureza. Você pode ler a Bíblia comigo no versículo 2? As mulheres idosas como as mães e as moças como irmãs, como toda a pureza. Quem tem irmã aqui, levanta a mão. Os homens que têm irmã, levanta a mão. Tá. Quem tem irmão aqui, as mulheres que têm irmão, levanta a mão. Tá. Quando você fala com teu irmão, tem desejo sexual com a sua irmã? Tem esse olhar de maldade? Não, né? Paulo diz o seguinte: toda vez que você corrigir alguém da sua idade, se você é um homem que está corrigindo uma mulher da sua idade, ou uma mulher que está corrigindo um homem da sua idade, se atente para uma coisa: o que você pensa quando você chega perto dessa pessoa? Você tem segundas intenções? Porque às vezes o cara fala assim, não, eu sou correto, né? Mas ele tem um olhar mau. Ele olha, ninguém está sabendo a mente dele, mas ele já pensa errado. Essa palavra pureza é interessante que Paulo vai falar para Timóteo. Com toda a pureza, é uma palavra chamada ragneia. Significa pureza moral e espiritual. Significa a pessoa que quando vê alguém, não premedita algo antes. Olha que coisa interessante. Mulher ou homem que tem o olhar pervertido, que você chega aqui, você tem uma aparência de bom moço ou boa moça, mas na tua cabeça você fantasia coisas, Paulo deixa muito claro, cuidado para que você não se aproxime de uma mulher da sua idade, ou de repente um homem da sua idade, e a tua cabeça fique fantasiando coisas. Trate com pureza, como se fosse irmão e irmã. Tá entendendo? Por exemplo, eu olho para minha irmã, ela pode ter 17, 18, mas ela é minha irmã, não tem olhar de maldade para ela. É assim que eu tenho que tratar qualquer menina, mulher dessa igreja. Vocês estão me entendendo? É assim que qualquer homem dessa igreja tem que tratar as mulheres aqui. Então, por exemplo, como é o tratamento que você tem com a sua irmã? Como é que você conversa com ela? Então, vocês sabem que pessoas que são da minha mesma idade aqui, eu tento ver vocês como minha irmã. Como eu trato a Heloísa, como eu brinco com ela, como minha irmã. Isso tem que ser com todos vocês aqui, todos vocês. Tanto as mulheres quanto os homens. A não ser que você seja uma solteira, um solteiro que você se apaixonou. Correto? Eu me apaixonei, aquela pessoa, eu quero namorar com aquela pessoa, quero casar com aquela pessoa. Aí se despertou um amor no seu coração, correto? É visando um compromisso. Fora isso, o nosso olhar sempre é neutralidade. Agora a pergunta que fica é, será que a gente consegue fazer isso sozinho? Não, tem que estar orando. Vocês estão entendendo? Se você é uma mulher que está aqui agora, uma jovem, um jovem que tem um olhar pervertido, não é normal isso. Vocês estão entendendo? Não é normal isso. Esse deve ser o nosso tratamento. Baseado nisso, nós temos uma conclusão. Tem uma última frase aqui interessante. Onde a pureza é negligenciada, o escândalo se torna inevitável. Vigie você mesmo. E aqui é para todas as idades. Qualquer mulher que está aqui, como é a tua mente? Qualquer homem que está aqui, qual é a tua mente? Quando você chega para falar com alguém do sexo oposto, o que vem na tua cabeça? Paulo deixa muito claro para Timóteo. Timóteo, cuida da tua pureza. O que tem passado na tua mente? O que tem fantasiado a tua cabeça? O que teus olhos têm visto? Todos estão me entendendo? Cuida disso. Vigia isso. Nós precisamos orar a respeito disso. Que não dá para a gente ter uma igreja aqui que tem um olhar pervertido. Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes, se você não tiver cuidado, tem pessoas que têm um olhar tão pervertido que eles enxergam cada centímetro e milímetro de alguém. Por exemplo, às vezes chega alguém falando comigo assim, rapaz, tu viu? A minha caminhada cristã chegou, tu viu aquela irmã com aquela roupa assim? Nem percebi. Qual é a diferença? De alguém que chega na igreja e nem percebe isso, porque nem olhou para alguém que sempre está olhando tudo.
que tem por trás disso? Se você não tiver cuidado, tem gente que percebe demais. Sai da conta, sabe? Percebe demais. Lugares que você não deveria nem estar olhando. Então tem que ter um certo cuidado. Tem lugares que a gente não deve nem olhar. Por que você estava olhando para esse local? Como é que você percebeu isso? Então, um cuidado de Paulo, que ele fala para Timóteo, cuida da pureza. E eu não é eu que vou dizer se você tem pureza. É você que tem que dizer, porque isso está interno, é lá na mente, no coração. É onde você maquina coisas erradas. Todos estão me compreendendo aqui? Qual é a conclusão que nós tiramos hoje? A correção na igreja deve ser amorosa, sem autoritarismo. Os mais velhos devem ser tratados com honra. Os jovens devem ser corrigidos com humildade e respeito. As mulheres jovens devem ser tratadas com dignidade e pureza. Que Deus nos ensine a corrigir com amor, exortar com sabedoria e viver de forma irrepreensível no meio da igreja. Correto? O que eu estou ensinando para vocês? Coisas práticas. Vocês estão entendendo? Coisas práticas. Não adianta achar que é o dono da verdade e tentar corrigir alguém achando que você sabe mais que aquela pessoa, que esse não é o padrão bíblico. Para eu definir aqui, o que é uma correção sadia? Qual é o meu objetivo? Eu quero que essa pessoa se arrependa para ela se tornar alguém melhor, ou eu estou apenas com raiva e chateado? Todos estão me compreendendo aqui? Amém. Esse é o padrão bíblico que deve existir na nossa igreja e nos teus relacionamentos. Agora, se a gente depender da gente mesmo para fazer isso, não vai conseguir. Provavelmente tem alguém ao teu lado, na tua família, no teu trabalho, que é difícil. Que às vezes dá choque entre você e essa pessoa. Qual é o nosso posicionamento? Exortar. E o que é exortar? Aconselhar, chamar ao lado. É incrível que às vezes a gente não tem coragem de chamar quando tudo está em paz, né? A gente só tem coragem de chamar as pessoas quando a gente está com raiva. Acho que dá uma coragem, né? Agora eu vou falar, agora eu vou dizer. E não é o melhor momento. Cuidado com os relacionamentos de vocês aqui na igreja. Cuidado quando você for dar opinião para alguém. Se você for dar a sua opinião para alguém, por que você quer dar essa opinião? Porque às vezes a gente dá uma opinião já sem paciência. Estou sem paciência. Vou e dou minha opinião porque eu vivo sem paciência. Cuidado. Ou então eu dou minha opinião porque eu estou muito magoado, porque eu estou muito chateado. Cuidado. Timóteo era alguém jovem que poderia cometer alguns erros. O primeiro erro era não aguentar a cobrança dos mais velhos. Então, de repente, ele poderia ficar muito ignorante, mesmo sendo alguém calmo. Sabe quando a pessoa que é calma estoura? Chega, não aguento mais. Então, ele poderia cometer esse erro. Então, Paulo vai lá, cuidado, Timóteo. Ou, de repente, ele não ter paciência com as pessoas da idade dele, se achar superior. Ou, de repente, alguma pessoa do sexo oposto dele, da mesma idade, ele ter segundas intenções, porque ele é ser humano. Olha o conselho de Paulo. É isso que a gente deve viver aqui. Só que eu repito para vocês. Para muitas pessoas, isso não é ensino espiritual. Quem é que chora com o ensino desse? Quem é que sente Deus ou arrepio com o ensino desse? Não vai sentir, porque eu estou corrigindo vocês de algo que é uma ferida nossa. Isso é chato. Sã doutrina é chata, por isso que Paulo vai dizer, o ouvido deles coça. A sã doutrina dá agonia. Por que assunto chato? Eu quero a espiritualidade, eu quero a presença de Deus, então tome a presença de Deus. Aprenda a se comunicar com as pessoas. É isso que Paulo corrige, Timóteo. Esses caras querem coisas sobrenaturais, esotéricas. Sabe o que é a sã doutrina? Você sabe o que é o evangelho? É isso, olha, trata o mais velho assim, trata da tua idade assim, trata a mulher assim. É isso que é sã doutrina. É isso que Deus quer da gente. É os nossos relacionamentos que vão fazer nossa espiritualidade crescer. Aí nós poderemos estar aqui de mãos levantadas, você chorando no teu canto, eu tocando aquela música mega emocionante, um chora no canto, um chora no outro,
a minha vida, o meu ministério, a minha vida espiritual, mas vocês não conseguem conversar um com o outro e aconselhar um ao outro. Isso não é ser igreja. Tu quer chorar? Que você chore talvez aconselhando alguém. Na hora que você for aconselhar aquela pessoa, os dois orando, um com o outro chorando. Tu quer sentir a presença de Deus? Dobra o teu joelho e ora por alguém. É essa a presença de Deus. Mas não. Hoje a gente está fazendo o quê? Venham aqui na frente. Que é uma coisa que eu nunca mais fiz na minha vida, graças ao Senhor Jesus. Venha aqui na frente. Pega a banda e toca aquele louvor. Aí eu vou botando a mão na cabeça das pessoas. Aí a gente chora. Chora, mas não consegue falar com o pai, não consegue falar com a mãe, briga com o irmão, não consegue se dar bem dentro da igreja. Isso aqui é espiritualidade na prática. Isso é na prática. Então agora que eu ensinei, está na mão de vocês. Correto? Eu entreguei na mão de vocês agora. O que vocês vão fazer com isso? Eu confesso para vocês que eu já li esse texto, mas eu nunca tinha lido pastoreando uma igreja. Vocês estão entendendo? Quando eu li esse texto, eu era o líder de da igreja, eu li esse texto. Mas pastoreando igreja, já com 2 filhos, casado, muda a perspectiva. Falei, nossa, aqui, eu particularmente estou muito feliz de poder aprender isso aqui. Eu não sei vocês. Isso é muito prático, isso é para a vida da igreja, para a vida comum. Cara, que bom que a gente pode ter acesso a isso. Mas é um trecho que... Vou fazer uma pergunta para vocês. Antes da gente estar aqui na igreja, é um texto que as pessoas não leem, né? Se eu te perguntar um tempo atrás, quantas vezes você leu esse texto? Talvez você nem conhecia esse texto. Mas são textos doutrinários importantíssimos. Só que pessoas acham que doutrina é o quê? Olha, culto de doutrina. Não usa tal coisa, né? Não pinta o cabelo, não é isso. Doutrina é vida prática de relacionamento, é como o evangelho pode estar na sua vida. Se o evangelho te alcançou, então teus relacionamentos são transformados. Então vai, procura tua mãe, pede perdão, chama teu irmão, pede perdão e nunca mais grite com ninguém. Eu sei que você é ser humano, eu sei que a gente pode errar, mas é sempre importante a gente tentar recomeçar. Vão ter pessoas à sua volta que são difíceis. Engole. Encontre o melhor momento de falar da melhor forma. Peça direcionamento de Deus e sabedoria. Às vezes, tem uma coisa importante para eu encerrar aqui. Nem todo mundo tem o mesmo conhecimento que você também. Nem todo mundo tem a mesma performance que você. Nem todo mundo tem a mesma vida que você. Então, às vezes, as pessoas não vão conseguir reproduzir igual a você. Então, cuidado com isso também. Principalmente se não for cristão. Então, às vezes, seu pai e sua mãe não estão recebendo os ensinamentos que você está recebendo. Como é que você quer que ele se comporte como um cristão? Não vai conseguir. Às vezes, tua mãe está indo para uma igreja e nem está indo mais. Às vezes, a igreja da tua mãe tem um problema com o ensino do teu pai, tem um problema com o teu filho, do teu sobrinho. Não adianta você querer que ele reproduza o que você está aprendendo. Sabe o que é melhor fazer? Ei, eu vou te ensinar todo dia. Bora se reunir? Eu vou te ensinar a Bíblia. Às vezes é melhor você ensinar a Bíblia do que você cobrar uma coisa que a pessoa não sabe. Então, cuidado. Cuidado, que Paulo deixa muito claro. A repreensão áspera não é o melhor caminho. Amém? Amém. Você pode ficar de pé? A gente teve um teste